livro de Josué para julgar aqueles que viveram com Josué. Os que viveram com Josué não serão julgados com o livro de Moisés, porque aqueles morreram no deserto. Okay. Os que viveram com Noé serão julgados com o livro de Noé. Serão questionados. Vocês não quiseram subir na arca de Noé. O livro de Noé está lá. Okay. Na biblioteca de Deus é onde está a verdadeira Bíblia, okay, desde Adão, okay, desde o livro de Adão até a sua vinda, todos os profetas que vieram de geração em geração. Okay. É onde está a verdadeira Bíblia. Okay, não é? Okay. Então, eu sigo a verdadeira biblioteca, não essas que os homens decidem, porque essa Bíblia que as pessoas têm, são os homens que decidiram, escolheram o que eles querem, aquilo que eles chamam de canon, tiraram o livro, esse não gostamos desse, não gostamos desse, não gostamos desse. Exato. Eles organizaram e colocaram lá os seus 66 livros, outros contos. Então, são os homens que fizeram isso. Não é Deus que mandou os homens fazerem isso. Okay. Deus manda profetas. Então, o livro do julgamento, o livro da vida, significa no julgamento do trono branco, exemplo para a geração que está viva hoje. Vai ser aberto o livro de Moisés, serão julgados aqueles que viveram com Moisés. Será aberto o livro de Jeremias, para ser julgado aqueles que viveram com Jeremias. Será aberto o livro de Isaías para julgar aqueles que viveram com Isaías. E o Senhor Jesus disse em Mateus 28 que quando os apóstolos, aqueles 12 apóstolos que ele escolheu, eles julgarão somente as 12 tribos de Israel para aqueles que viveram no tempo em que os apóstolos estavam vivos. Okay. Entende? Okay. Não é a tribo de Israel que está viva hoje. A tribo de Israel que está viva hoje. A tribo de Israel que estava vivo no tempo dos apóstolos. Por isso Jesus disse, os tronos serão colocados. Não é? Os tronos serão colocados, você com a tribo de Levi, você com a tribo de Naftali, você com a tribo de Judá, você com a tribo de... não é? Aquelas todas as tribos de Israel. Sim, sim. Então, é por isso que o Senhor Jesus disse, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas de Israel. Então, e eu teve os seus 12 apóstolos. Jesus Cristo só vai julgar, ele com os apóstolos vai julgar só aqueles que viveram 2000 anos atrás com ele vivo, esse contemporaneamente. Exatamente, com ele vivo. Os livros que serão o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que ele deu aos seus apóstolos. Okay. Então, aquele será o julgamento. Mas para hoje, então, o livro do julgamento para os que estão vivos hoje é o livro do profeta Cacó Filipe. Entende? Quem será o então, juiz? Mas isso quer dizer que o juiz, ou seja, aquele que sentará no trono como juiz para condenar é Cacó Filipe nessa geração, é isso? Romanos 2,16, Paulo disse assim. Podemos avançar para lá? Que, não é? Será mais preciso ainda. Sim. Penso que, não sei se é isso mesmo, mas é Romanos 2, penso 16, deixa eu encontrar lá o que Paulo diz lá. Ver se acho aqui, onde o Paulo diz lá... Romanos 2,16, não é isso? Sim, não sei se encontrou aí. Sim, eu já encontrei. Posso ler, né? Peço para ler. Sim, vou ler. Num dia... tá bom, vou repetir. Romanos 2, versículos 16. Meus ouvintes lá em casa podem também abrir a Bíblia ali, para podermos folhearmos juntos, para vermos se não há nenhum erro aqui. Tá bom. Num dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Sim. Exato. No dia em que Jesus Cristo julgará o segredo dos homens, segundo o meu Evangelho. Quer dizer, Paulo tinha um Evangelho que ele trazia. E aqueles que viveram no tempo de Paulo serão julgados pelo Evangelho que Paulo trouxe. Mas o Evangelho de Paulo não era o Evangelho de Jesus Cristo, pastor final. Nós já aprendemos. Pessoas aprenderam isso. Sim. Jesus Cristo e os apóstolos tiveram o Evangelho da circuncisão. Okay. Paulo trouxe o Evangelho da incircuncisão para os gentios. Okay. Não é? Então, quando Pedro, Lucas, Mateus estarem nos tronos a julgarem os segredos dos homens para os judeus, Paulo também estará no seu trono a julgar aos gentios pelo Evangelho de Paulo. Okay. Moisés estará no seu trono, não é? A julgar aqueles que viveram com ele. Jeremias a julgar com aqueles que... Assim como os juízes têm os seus coadjuvantes. Juízes têm os seus coadjuvantes que eles ajudam ao julgamento. Okay. Não é? Sim. Então, nós sabemos muito bem, quando formos a dar um exemplo, o presidente da República, ele é tudo, ele é que manda, não é? Sim. Mas não é o presidente da República que senta nos tribunais para julgar os criminosos. Sim.
não é? Sim. Todos os juízes prestam contas a ele. Sim. Moisés presta contas ao Senhor Jesus. Sim. Jeremias presta conta ao Senhor Jesus. Isaías presta conta ao Senhor Jesus. Por isso, se Jeremias pregou um evangelho da sua cabeça que não foi Jesus que lhe enviou, Jeremias, será condenado. Não é? Porque Jeremias tinha que pregar o que Deus lhe disse. E ele não pode dizer coisa nem a menos nem a mais. É por isso que todos os profetas, mesmo, por exemplo, mesmo Moisés, no livro de Deuteronômio, ele disse: não acrescentareis nem diminuireis as palavras que eu vos digo. Está vendo? E no livro também de Provérbios está escrito que não acrescentarei nem diminuirei as palavras deste livro. É por isso que João, na ilha de Patmos, também, quando escreve Apocalipse, em Apocalipse 22, também diz: não acrescentarei nem diminuirei a palavra deste livro. Livro do Apocalipse, não é Bíblia. Por isso, quando aqueles que dizem, não, Paulo quando diz, mesmo que um anjo, por exemplo, Paulo diz em Gálatas 1:8, que mesmo um anjo vir dos céus, não é? Trazer um outro evangelho, para além deste que eu prego, seja maldito. Quer dizer, enquanto Paulo pregava, ninguém poderia trazer um outro evangelho verdadeiro, porque era maldito, enquanto Paulo pregava. E é isso que as pessoas trazem hoje. Não, Paulo disse que todo aquele que trazer o evangelho será anátema. É enquanto Paulo pregava, porque Paulo, ele era um profeta mensageiro. E Paulo não estava a falar para Jesus não enviar mais profeta. Não é? Paulo não estava a dizer que a partir de mim Jesus não enviará mais profeta. Não. Paulo não estava a falar com o profeta Caco Filipe. E Paulo não estava a falar com os profetas que Deus enviará, mas estava a falar com o seu evangelho. Então, no julgamento do trono branco, também, não é? Os profetas mensageiros, eles estarão lá a prestar conta daquilo que eles pregaram. Não é? Então, se o que Paulo pregou é falso, então todos aqueles que seguiram Paulo estão condenados. Se o que Jeremias pregou é falso, então todos que seguiram Jeremias estão